Capítulo 2 Determinando seu tipo de ansiedade. Antes de começar a lidar com sua ansiedade de maneira eficaz, você precisa ter certeza de que tem uma boa noção do que está enfrentando. Ao contrário da ansiedade leve que quase todas as pessoas experimentam de vez em quando durante a vida, um transtorno de ansiedade vem em vários tipos. Transtorno de ansiedade geral. Pessoas que experimentam transtorno de ansiedade geral, ou TAG, são caracterizadas por experimentar preocupação e medo duradouros sobre muitas coisas que podem ser carreira, dinheiro, família ou até mesmo escola. Seus sentimentos se tornam irreais, o que pode afetar seu desempenho em suas atividades diárias. O problema com as pessoas ter GAD é a incapacidade de apontar o medo específico e o problema em controlar sua preocupação. O transtorno de ansiedade generalizada afeta cerca de 3% da população dos Estados Unidos e quase metade das pessoas que sofrem de TAG são mulheres. Aqueles que sofrem de TAG geralmente se queixam de estar em um estado constante de preocupação com coisas como finanças, relacionamentos, emprego e saúde. Embora isso possa ser dito sobre a maioria das pessoas de vez em quando, aqueles com TAG sentem ansiedade em relação a uma situação específica com muito mais intensidade do que a situação justifica. Os sintomas do transtorno de ansiedade generalizada são os mesmos da ansiedade comum, mas eles são mais crônicos e graves. Eles incluem preocupação excessiva e contínua, dores de cabeça, irritabilidade, dificuldade de concentração, inquietação, sensação de nervosismo, fadiga, suor, dificuldade para dormir, náusea, dor de estômago e uma sensação de destruição constante e iminente. Síndrome do pânico. Um transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico. Um ataque de pânico é descrito como a sensação repentina de medo e pressa para fugir de algo, lutando para chegar à saída mais próxima. É a sensação avassaladora de antecipação de que algo ruim está acontecendo. Acontecer. Os ataques de pânico surgem repentinamente e atingem o nível máximo em questão de minutos e podem durar horas. Os ataques de pânico geralmente se manifestam como períodos súbitos de medo intenso que podem incluir tremores, palpitações cardíacas, falta de ar, ondas de calor, dificuldade para respirar, calafrios, medo de perder o controle, dormência, formigamento, o medo extremo repentino da morte e desgraça iminente. Esses sentimentos são muito mais intensos do que aqueles frequentemente associados às expressões mais tradicionais de ansiedade. Durante um ataque de pânico, esses sintomas podem se tornar tão graves que aqueles que sofrem de ataques de pânico podem ficar paralisados durante todo o ataque. Uma das diferenças mais significativas entre um ataque de ansiedade e um ataque de pânico é que um ataque de ansiedade geralmente ocorre depois de passar por um estressor, enquanto um ataque de pânico pode se materializar sem um estressor claro por perto para acioná-lo. Se você sofre de um ataque de pânico, pode acabar evitando certos lugares, pessoas e situações por medo de que eles possam desencadear um ataque de pânico. Não há causa conhecida para o transtorno do pânico, mas geralmente ocorre em famílias, embora não esteja claro se isso se deve a fatores genéticos ou ambientais. Transtorno de ansiedade social. Este tipo de transtorno de ansiedade é caracterizado por pessoas que evitam socializar com um grupo, pois temem ser julgadas negativamente ou envergonhadas publicamente. Esse tipo de medo inclui pessoas que experimentam sustos do palco, medo de demonstrar afeto e medo de humilhação. Indivíduos com transtorno de ansiedade social são conhecidos por apresentarem sintomas de ansiedade extrema quando se encontram em situações em que são forçados a interagir com outras pessoas em uma função social. Se não conseguirem evitar um tipo específico de função social, podem começar a sentir sintomas físicos extremos, como aumento da frequência cardíaca, náuseas, tonturas e suor. Para ser diagnosticada com um transtorno de ansiedade social, a pessoa deve apresentar esses tipos de sintomas na maioria das vezes por pelo menos 6 meses e os sintomas devem ser fortes o suficiente para impedir sua vida diária. Se a ideia de convidar um estranho para sair ou fazer uma apresentação no trabalho é suficiente para fazer seu coração disparar, então você pode estar sofrendo de transtorno de ansiedade social. Existem aproximadamente 15 milhões de adultos americanos que sofrem de
Transtorno de ansiedade social, e o início médio da doença ocorre durante a adolescência. Fobias. Uma fobia é definida como um sentimento irracional de medo de algo ou de uma situação, acreditando que isso pode causar danos. As pessoas com fobia fazem o possível para evitar objetos ou situações específicas, para prevenir ataques de pânico desencadeados por esses medos irracionais. Quando o medo é desencadeado, a ansiedade resultante pode se tornar incontrolável. Para ser diagnosticado com fobia, o medo excessivo e persistente de um objeto ou situação inócua deve durar pelo menos 6 meses e ser grave o suficiente para que evitar a situação ou objeto tenha um impacto negativo em sua vida cotidiana. Por exemplo, não querer cair do topo de uma montanha é perfeitamente normal. Mas se a ideia de estar em um lugar alto for o suficiente para acelerar seu coração, encontrar-se no último andar de um prédio alto pode deixá-lo paralisado. Cerca de 8 a 10% do mundo ocidental sofre de fobias específicas, embora apenas cerca de 3% delas estejam na Ásia e na Índia. Uma fobia pode surgir em uma pessoa como uma experiência direta com um objeto ou lugar que deu terrivelmente errado. Também pode ser o resultado de ver outra pessoa com experiência é algo traumático. Esse tipo de medo geralmente se manifesta entre as idades de 10 e 17 anos. Transtorno obsessivo-compulsivo. O transtorno obsessivo-compulsivo, ou TOC, é caracterizado por meros pensamentos ou ações que são angustiantes e repetitivas. As pessoas que sofrem de TOC sabem que suas reações compulsivas são irracionais, mas não conseguem parar a sensação e, portanto, agem para satisfazer sua ansiedade. Eles tentam justificar as razões por trás de suas ações com sentimentos supersticiosos de insegurança. Pessoas que sofrem de TOC geralmente andam no mesmo padrão, limpam obsessivamente seus itens pessoais, estão cientes da poeira e sujeira por causa da lavagem constante dos objetos ou da verificação constante de fechaduras, fogões a gás e interruptores de luz. Transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, PTSD, é uma ansiedade que geralmente tem origem em uma experiência anterior com risco de vida. Frequentemente está associado a homens e mulheres que servem nas forças armadas, mas pode afetar qualquer pessoa que passou por uma situação de risco de vida. Os ataques de pânico geralmente ocorrem quando esses indivíduos se deparam com um fator desencadeante que os faz lembrar de um acontecimento terrível, fazendo-os lutar para fugir ou lutar. Transtorno de ansiedade de separação. Este transtorno é caracterizado por uma intensa demonstração de pânico quando separado de uma pessoa, lugar ou coisa que lhes causa ansiedade. Os sintomas do transtorno de ansiedade da separação são normalmente vistos entre crianças pequenas quando são separadas de suas mães ou cuidadores primários. Como saber se você sofre de um transtorno de ansiedade? A extensão do efeito da ansiedade em um indivíduo depende de vários fatores. Independentemente da gravidade e do tipo de transtorno de ansiedade, vários sintomas são comuns. Se você exibir regularmente algum dos sintomas a seguir, consulte seu médico para determinar se tem um transtorno de ansiedade latente. Item sentimentos de pânico, medo e inquietação. Item preocupar-se muito, especialmente com as coisas do dia a dia. Item não dormir o suficiente. Item falta de ar. Item músculos tensos. Item indigestão. Item fadiga. Item estar muito consciente de suas ações e comportamentos. Item comportamentos compulsivos. Item tontura. Item náusea. Item mãos frias ou suadas. A boa notícia é que os transtornos de ansiedade, assim como quaisquer outros problemas de saúde mental, podem ser tratados. Consultar um médico é o primeiro passo ideal para obter um diagnóstico adequado de sua condição. Com um diagnóstico adequado, você pode ter uma ideia mais clara do que constitui sua ansiedade, o que a desencadeia e, o mais importante, como você pode resolver o problema.